Olá, tudo bem por aí? Espero que você esteja ótima. Seja bem-vinda a esse canal La Parola, que foi feito para você que quer entender melhor sobre o seu organismo, que quer entender melhor sobre o seu corpo. Para você que já entendeu que emagrecimento está além, muito além da contagem de calorias. Com todas as informações que eu trago para você aqui, você vai ser capaz de tomar melhores escolhas, melhores decisões na sua vida. Esse daqui é o meu perfil, Joana Parola, lá no Instagram. Me segue para você ter acesso a toda a minha rotina, a como tudo isso que a gente estuda aqui se aplica na prática. Tema da nossa aula de hoje, o hormônio que te engorda e não te deixa emagrecer. Se você tiver um distúrbio nesse hormônio, você vai aprender tudo sobre ele comigo hoje, você não vai conseguir emagrecer. Você vai ser aquela pessoa que come pouquinho e não consegue perder nada de peso. Acontece isso com você? O motivo pode ser esse. Vamos entender? Isso aqui, é o que nós vamos estudar hoje. Por que não emagrecemos como antes? O que mudou? A tríade de ouro, resistência insulínica, como é o metabolismo normal, como é um metabolismo com resistência insulínica, exames sanguíneos, como identificar o problema. Você vai analisar os seus exames através do que eu vou trazer para você. Inflamação crônica, porque ela é prejudicial e tão prejudicial. Efeitos colaterais da resistência insulínica e como você faz para identificar se você tem ou não essa resistência insulínica. E no final dessa aula eu vou trazer para você, obviamente, eu tenho que te dar a solução do problema, né? 3 dicas muito valiosas que vão ajudar você a diminuir a concentração desse hormônio no seu organismo. Sem contar, obviamente, com o que é essencial para você fazer. Além de eu trazer para você o que é essencial para diminuir esse hormônio, eu ainda vou te dar 3 dicas muito importantes. Vamos lá? Lembra quando éramos jovens? Você lembra quando você tinha uma festa para ir ao sábado? E quando chegava na segunda-feira, você fechava a boca, começava a comer menos e você emagrecia tudo que você queria dentro daquela semana? Quando você estava na segunda-feira, o vestido ficava assim, o vestido não fechava, você ficava ali, fazia de tudo para aquele vestido fechar, não conseguia. Bastava você comer um pouquinho menos, que quando chegava no sábado aqui, o seu vestido já fechava lindamente. Era muito mais simples emagrecer. Agora, ficou mais difícil, né? Agora você faz a mesma coisa que você fazia nessa época e o resultado que você tem é qual? Nenhum. Nada muda no seu corpo. Mas então, o que mudou? Aí você pode falar assim, Joana, o que mudou foi o seguinte, a minha idade. Quando eu fazia isso, eu tinha 20 e poucos anos. Agora que eu já tenho 30 e poucos, 40 e poucos, já não é mais assim, eu já tô velha. Será que a resposta é essa mesma? Eu vou contar isso para vocês. Porque antes funcionava e agora não funciona mais. O que mudou? O que realmente aconteceu no nosso corpo que fez com que ele tivesse essa lentidão metabólica e faz com que você mantenha a mesma estratégia que você fez ou coma até menos e mesmo assim não tenha resultado nenhum? A resposta começa aqui. Tá vendo que o balde está vazio, né? Mas tá pingando gota dentro dele. A gota vem vindo, vai pingando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo esse balde. O seu corpo ele vem te dando sinais. O seu corpo ele vai te dando os sintomas. Ele vai te mostrando, tem alguma coisa errada aqui. Já é uma dor de cabeça que você sente, já é uma prisão de ventre, aquele cansaço que antes você não sentia, aquelas atividades que antes você fazia e que agora você acha que você não é capaz mais, e o balde vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. À medida que chega um determinado momento, aqui que acontece, o balde entorna. E normalmente, na maioria das vezes, é aqui que a gente busca ajuda. É aqui, quando o balde entorna, que a gente resolve procurar uma solução para o nosso problema. Seria muito mais fácil se a gente começasse aqui, né? Se cada sintoma que o nosso corpo desse, a gente já percebesse que meu corpo está falando comigo, já tem alguma coisa de errado acontecendo. O que eu posso fazer para melhorar, para não chegar nesse ponto aqui? Joana, mas eu já como tão pouco, eu não sei por que eu não consigo emagrecer. Se você olhar o que eu como, você não vai acreditar. Como é que pode? No meu café da manhã, eu como um pãozinho, às vezes meio pãozinho, 2 dedinhos de leite desnatado, um pouquinho de café com uma gotinha de adoçante. Eu já como tão pouco, eu não tenho mais como tirar nada da minha alimentação. A maioria de vocês vai se identificar com essa situação, né? Mas o que tem de nutriente nessa refeição? A partir de agora você precisa virar uma chave. Você vai virar uma chave comigo nesse slide aqui, já é a primeira chave que você vai virar. Por quê?
todas as vezes que você olhar para o alimento que você vai comer, você precisa pensar o que esse alimento tem de bom para me oferecer e o que esse alimento tem de ruim para me oferecer. Existe uma balança. Você precisa medir isso. O que tem de bom e o que tem de ruim. Porque às vezes o alimento, vou dar o exemplo do queijo, do leite, às vezes esse alimento, você vai olhar na internet e vai ver, mas o alimento ele tem gordura boa, ele tem proteína, ele é rico em cálcio, é um alimento tão bom, mas o que esse alimento tem de ruim para te oferecer? Será que não existe um outro alimento que possa te oferecer os mesmos benefícios desse que você está comendo, sem trazer para você os malefícios? O queijo, o leite, por exemplo, ele tem proteína? Tem. Ele tem cálcio? Tem. Ele tem gorduras boas? Tem. Mas o que ele traz de negativo para você? A inflamação no seu corpo? Eu nem vou entrar nesse assunto porque esse assunto é extenso. É só um exemplo. Você precisa virar a chave, você precisa olhar para o alimento e identificar o que esse alimento vai fazer no meu organismo. Qual é a capacidade que esse alimento tem de inflamar o meu corpo, de intoxicar o meu corpo? Você tem que começar a olhar para o alimento e perceber isso. Hoje nós vamos falar sobre essa glândula, pâncreas. Pâncreas é o nome dela. Pâncreas. Tá vendo? Tá em rosa aqui, ó. Pâncreas. O pâncreas ele produz vários hormônios. Hoje nós vamos falar de um. Além de hormônio, ele produz enzimas também que vão ajudar na sua digestão. Antes de começar, você que me segue aqui, você já percebeu que o nosso corpo ele é totalmente integrado. Não tem como você falar de uma parte do seu corpo sem pensar nas outras. Hoje em dia existe muito especialista, né? Você vai no médico, ele é especialista em ombro, por exemplo. É aquele médico que só olha para o ombro, ele não consegue ver mais nada. Mas você é um ombro? Ou você é essa estrutura complexa? Você já viu um ombro andando pela rua, passeando por aí? Isso nunca aconteceu, né? Sempre que você vê um ombro, esse ombro está em algum lugar, ele está dentro de um corpo, esse corpo tem uma mentalidade, esse corpo tem hábitos, esse corpo tem um ambiente. Tudo isso interfere no resultado final que você vai ter. E isso não pode ser ignorado. E quando eu falo de integração, o primeiro ponto que eu vou trazer para você é esse aqui. Essa aqui é a tríade de ouro. Por que é a tríade de ouro? Porque é uma das tríades mais importantes que nós temos no nosso corpo. Quando a gente fala de tríade, a gente fala assim para poder entender melhor. Sempre que você ouvir falar de tríade, significa que essas três estruturas, elas funcionam de forma uníssona. O que significa isso? Quando você mexe em uma, você mexe na outra. Quando você melhora uma, você melhora a outra. Não tem como você mexer em uma e não mexer na outra. Quando você melhora o seu pâncreas, você vai interferir nas suas adrenais ou suprarrenal e você vai interferir na sua glândula tireoide. As suprarrenais produzem, entre outros hormônios, o cortisol, que você já ouviu falar, é o hormônio do estresse, e a sua tireoide produz o T3 livre, T4 livre, T1, T2, calcitonina, e é o hormônio responsável por controlar o seu metabolismo. Olha como isso é importante. Tá? Quando você mexe no seu pâncreas, quando você melhora a função pancreática, você vai melhorar a função das suas adrenais e você vai melhorar a função da sua tireoide. O contrário também é verdadeiro. Quando você agride o seu pâncreas, você agride as suas adrenais e agride também a sua tireoide. E a coisa começa a ficar assim, ó. Hoje o hormônio que nós vamos falar é esse aqui, ó, insulina. É desse hormônio que nós vamos falar a aula inteira, praticamente. É um hormônio produzido pelo nosso pâncreas. Insulina, mas o que a insulina faz? Você provavelmente já deve ter escutado falar da insulina, não é verdade? Quantas pessoas já falam de insulina, mas o que é insulina? O que ela faz? Como isso acontece? Por que a insulina é tão importante? Por que você deve saber esse processo? A insulina faz isso aqui, ó. Eu vou entrar um pouquinho na fisiologia, eu não vou dificultar em nada, porque o objetivo da aula é fazer você entender o processo, é fazer você contextualizar toda essa informação e conseguir aplicar na sua vida na prática. Mas eu preciso entrar um pouquinho em fisiologia, senão você não vai entender nada, certo? Vamos lá, essa aqui é a sua corrente sanguínea, ó. Tá vendo esse rosinho aqui? Aqui tá o seu sangue. O sangue, ele trabalha para a célula. A célula é a estrutura mais importante do seu corpo. A célula manda e o sangue obedece. A célula fala assim, sangue, eu preciso de nutriente, o sangue leva. Sangue, leva essas toxinas embora, o sangue leva. Ele trabalha para a célula,
certo? Quando você come um carboidrato, por exemplo, por que eu estou falando carboidrato? Porque é o tema da nossa aula. Você já vai entender isso. Quando você come um carboidrato, esse carboidrato ele vai ser metabolizado. O que é metabolizar alguma coisa? Você vai diminuir esse carboidrato. É como se você comesse algo grande e isso vai ser fragmentado em pedacinhos pequenininhos, que esses pedacinhos pequenininhos eles que vão ser utilizados pelo nosso corpo para cumprir a função que precisa ser cumprida. No caso do carboidrato, ele vai ser metabolizado em glicose, ele vai virar uma glicose, tá? E essa glicose, ela vai ser transportada para dentro da célula. E dentro da célula, ela vai ser usada como fonte de energia. A glicose, prioritariamente, é usada como fonte energética. Só que você está vendo que tem um espaço aqui? Você percebeu que o sangue está aqui, a célula está aqui e tem um espaço grandão aqui no meio? Pois é. Essa glicose, ó, quando ela está aqui dentro, ela não pula lá para dentro da célula, não. Não é assim, pum, pulou lá para dentro, não. Existe um processo que é um processo complicado e que eu vou tentar facilitar ele o máximo possível para você entender. Tá? A glicose está aqui, vai vir o hormônio chamado insulina e vai transportar essa glicose lá para dentro da célula. A insulina, ela vai abrir o receptor para a glicose poder entrar. Então, você entendeu isso? A glicose está no sangue, essa glicose precisa entrar dentro da célula e quem vai fazer esse transporte é a insulina. É só isso que você precisa entender desse slide aqui, certo? Vamos lá, ó. A célula está aqui, a insulina é como se fosse a chavinha da sua célula. A célula está fechada, não entra qualquer coisa na sua célula, não. Ela é seletiva, Ela decide o que vai entrar, o que não vai, não é assim, bate na porta e sai entrando. Então, a insulina é a chave. A insulina vai abrir a porta da sua célula para que a glicose, ó, consiga entrar. Agora a gente vai voltar um pouquinho lá no tempo. Que tempo? O tempo da sua evolução. Joana, por que eu preciso entender de evolução para poder aprender sobre insulina? Você vai entender agora comigo. O nosso genoma, o nosso gene é o mesmo de 20 mil anos atrás. Você pode perguntar isso para qualquer geneticista. Aonde você olhar, pesquisa no Google, que você vai entender isso. O nosso genoma é o mesmo de 20 mil anos atrás. O que significa isso na prática? Significa que o seu corpo ele está codificado para funcionar da mesma forma que ele funcionava há 20 mil anos atrás. O processo de evolução ele é demorado. Eu sei que 20 mil anos para a gente parece muito, mas se você for olhar para o planeta, se você for olhar para a evolução das outras espécies, você vai ver que 20 mil anos é um piscar de olhos. Então, o nosso genoma ele está codificado para trabalhar da mesma forma que trabalhava há 20 mil anos atrás. E há 20 mil anos atrás não tinha isso aqui, ó, marmitinha para você carregar todo dia, não. Parecia até eu. Eu, quando eu era mais jovem, eu carregava marmita em bolsa. Eu tinha uma mala só de marmita. Eram 6, 7, 8 marmitas dessa aqui sendo carregadas dentro da mala. Ainda bem que eu me libertei disso, né? Por quê? Para que você precisa fazer isso? Fato é que essa disponibilidade alimentar, ela é muito recente pra gente. É muito novo isso daqui. O nosso corpo, ele não sabe, ele não está programado para compreender que você tem essa abundância alimentar. Ele não sabe que você vai comer de 3 em 3 horas. Ele não sabe que você, em cada esquina, encontra um lugar para comprar comida. Ele não sabe disso. Ele acha o quê? Que você vai caçar, vai comer, então você come o máximo que você consegue, daí você consegue também entender alguns padrões comportamentais que você tem, de comer até acabar, de comer tudo que tem, de comer mais do que você tem necessidade. Porque no nosso processo de evolução era assim que era feito. Você não sabia quando é que você ia comer de novo, não. Então você tinha que comer o máximo que desse ali para garantir que você ia ter o seu aporte nutricional garantido, certo? Só que agora não é assim. Agora se come de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas, ou até mais do que isso. Como o seu corpo ele está adaptado a comer uma vez por semana, ou a comer uma vez por dia, ou a comer a cada 15 dias, dependendo da disponibilidade do meio há 20 mil anos atrás, ele armazena tudo que está em excesso. Você comeu um monte de coisa, muito mais do que você consegue gastar. O que seu corpo vai fazer? Opa, eu vou armazenar, eu vou juntar isso daqui. Por quê? Porque eu não sei quando é que eu vou ter de novo. Eu não sei quando eu vou conseguir comer de novo. Eu vou deixar garantido aqui, que para minha sobrevivência isso é muito importante. Então você tem no sistema de armazenamento da glicose,
Carboidrato se transforma em glicose, essa glicose está dentro do seu sangue, ela vai entrar para a célula como fonte de energia, o que não for utilizado como fonte de energia vai ser armazenado para você usar depois, caso falte, certo? Como você armazena isso? No fígado, aí você vai entender a esteatose hepática não alcoólica, você armazena isso aqui no fígado, você armazena em forma de glicogênio muscular nos músculos, muito importante. E o que aqui tem um limite, aqui tem um limite, aqui também tem um limite, mas um limite muito maior. Sabe o que é isso aqui? São as suas células de gordura, sabe? Aquele tecido adiposo que você não gosta, gordura, o flanco que vem acumulando em você, aquela gordura que você está doida para perder. Pois é, a glicose ela fica armazenada também aí dentro. Agora a gente vai entender isso daqui. Não pisca porque isso aqui é muito importante você compreender. Esse aqui é um metabolismo sensível à insulina. É um metabolismo normal. Quando o seu metabolismo está normal com relação à insulina, ele está sensível à insulina, ele funciona dessa forma. Quando você tem alguma alteração, ele vai funcionar desta maneira aqui, ó, resistência à insulina. Vamos entender o que isso significa. Você tem a célula está aqui. Essa célula tem um receptor, esse aqui é o receptor da insulina. A insulina é essa meia lua verde e esses pontinhos roxos aqui são a glicose. Você comeu um carboidrato, esse carboidrato se transformou em glicose, essa glicose está dentro do seu sangue, ela vai ser transportada para dentro da sua célula. Ela vai aumentando no seu sangue. À medida que ela for aumentando, o seu pâncreas vai produzindo insulina e vai transportando essa glicose aqui para dentro. Só que de tanto você comer carboidrato, de tanto você ter glicose circulando no seu corpo e tanta insulina acontecendo, a célula fecha o receptor. Ela fala, chega, que não entra mais glicose nenhuma, eu já estou lotada de glicose aqui dentro, não cabe mais nada de glicose. Vai ficar essa glicose toda aí para fora. Então ela fecha o receptor, ó. Tá vendo aqui, ó? Pum, fechou o receptor. A insulina não consegue mais entrar aqui. E o que vai acontecer? Você vai começar a aumentar a quantidade de glicose no seu sangue, porque ela não está entrando mais aqui. A sua célula vai diminuir a quantidade de glicose que tem aqui dentro, porque o receptor fechou, e você vai começar a aumentar muito a sua quantidade de insulina. Porque todas as vezes que você tem glicose circulando no teu sangue, o seu pâncreas vai liberar insulina para você transportar essa glicose. A função é dele, o trabalho é dele. Ele fala, gente, isso aqui é função em mim, eu preciso trabalhar direito. Então ele percebe isso e começa a produzir, começa a produzir, começa a produzir. E aí, antes você tinha essa quantidade de insulina aqui, para transportar essa quantidade de glicose, levava para dentro da célula, estava tudo certo funcionando. Agora, ó, aumentou a quantidade de glicose, aumentou muito a quantidade de insulina, mais do que deveria, o receptor está fechado e tem pouca glicose dentro da sua célula. Agora você tem um metabolismo anormal, você tem muita insulina circulante e pouca glicose dentro das suas células. O que acontece? Seu pâncreas faz o quê? Chuta o pau da barraca, vou dizer assim, chuta o pau da barraca, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, eu não consigo mais produzir tanta insulina, eu não consigo mais trabalhar, eu já estou fadigada, eu já tô no limite. Tá? Pede help. E aqui é sua célula fechada, não entra mais glicose, acabou, não consigo mais colocar para dentro. Você começa a ter uma fadiga pancreática. O nome é esse, fadiga pancreática. É quando o seu pâncreas já não consegue, mas ele precisa de férias, ele não consegue mais trabalhar. Então, vamos ver um pouquinho aqui com relação aos seus exames sanguíneos, para você entender. Nível ideal de insulina é de 2,5 a 5. Isso aqui é o padrão ótimo da insulina. Se você tem 6, 7, 8, 9, 10, 14, até 23, dizem que é aceitável, né? Com 6, você já começa a colher os malefícios do excesso de insulina no seu organismo. Você já começa a ter inflamação acontecendo. Você vai entender comigo aqui agora. Vai gravando esses níveis aqui e vai olhando o seu exame aí. Índice Roma. Índice Roma é um exame pouco pedido, infelizmente. Índice Roma vai dizer se você tem resistência à insulina. Ele sozinho não define muita coisa. Você precisa olhar o parâmetro, certo? Mas ele vai te dizer isso. Qual é o padrão? Menor do que 1,97. Se você tiver menos que 1,97, você provavelmente não tem resistência à insulina. Hemoglobina glicada, um exame muito importante. A hemoglobina glicada vai te dar o padrão dos últimos 3 meses, porque a hemoglobina, ela teoricamente teria que ser renovada a cada 3 meses. Então, se você comeu alguma coisa ontem à noite, antes de fazer o exame hoje de manhã,
Pode ser que altere a sua glicose, pode ser que altere a sua insulina, mas a hemoglobina glicada não vai ser alterada, porque ela é o parâmetro dos últimos 3 meses. Tem gente que faz dieta para fazer exame. Você conhece gente assim? Pois é, a pessoa faz dieta, vou fazer o exame daqui a 4 dias, agora vou começar a me alimentar melhor. Será que ela está enganando quem? O médico? Ou será que ela está enganando a si própria? Para não ver o que realmente está acontecendo com o organismo dela. Não adianta nada mentir, né? E a glicemia em jejum, que tem que estar de 70... volta aqui. Tem que estar aqui, ó, menor que 5, hemoglobina glicada. Passou de 5, você já começa a ter glicação em todas as proteínas do seu corpo. Glicemia em jejum, de 70 a 85. Esse aqui é o padrão ideal, é o padrão otimizado da glicemia. Dizem que é até 99, né? Você vê isso, até 99 é aceitável, mas 99 é muito, já existe uma alteração metabólica acontecendo. E aqui eu trouxe 2 situações para você entender o seguinte: como você não pode olhar para cada exame isoladamente, você precisa olhar para o todo. Quando você tem uma hemoglobina glicada alta, você está com hemoglobina glicada de 8, de 9, de 10, e a sua insulina está baixa, e a sua glicemia está baixa, isso significa que foi feito um jejum prolongado para o exame. Ou seja, a sua hemoglobina ela está alta, está denunciando que nos últimos 3 meses você teve uma ingesta excessiva de carboidratos. Esse processo aconteceu com você. Só que 3 dias antes de fazer o exame, ou 4 dias antes de fazer o exame, você resolveu fazer uma dieta, ou você fez um jejum muito longo, um jejum de 18 horas, um jejum de 20 horas. E aí diminuiu insulina e glicemia. Quando você tem, agora é outra situação, tá? Quando você tem uma hemoglobina glicada alta, uma insulina baixa e uma glicemia alta, significa que há exaustão pancreática, existe a exaustão pancreática. Por quê? Sua glicemia está lá no alto, a hemoglobina glicada também. Mas a insulina, o pâncreas, ele não consegue mais produzir a quantidade de insulina que ele precisaria produzir para transportar aquela glicose toda. É aquela situação que eu te falei lá atrás, HELP. Ele já chutou o pau da barraca, ele não consegue mais produzir e não adianta. Ele já está totalmente fadigado, exaustão pancreática. É uma resistência insulínica antiga. Não é de agora que você está colhendo esse problema aí, não. Ele já vem, ó, e aqui vai te mostrar exatamente isso. Quando você... Joana, você vai perguntar para mim, mas qual é o problema? Não, tudo bem, eu já entendi tudo isso daí, mas qual é o problema da minha insulina estar alta? Qual é o malefício? O que acontece? É isso que a gente vai entender agora. Quando você tem uma insulina muito elevada, você vai ter inflamação crônica. Nós temos 2 tipos de inflamação. A inflamação aguda, aquela que você andou, bateu o pé inchou, ficou vermelho, doeu pra caramba, está tendo um processo inflamatório local. Esse processo inflamatório ocorrido porque você bateu o pé, ele tem um início, ele tem um meio, até curar, recuperar tudo, e ele tem um final. Chega uma hora que ele acabou esse processo, vida que segue. Quando você tem uma inflamação crônica, ela não acaba, ela não tem fim. Todos os dias você fica estimulando o seu corpo com alimentação, com o estresse, com as toxinas mesmo do ambiente, e essas toxinas, essa inflamação, tudo isso vai gerar essa inflamação crônica que não tem fim. Ela tem início e tem meio, o fim não chega nunca. Você está sempre com o seu sistema de defesa ativado. Inflamação sistêmica. Quando você tem uma inflamação crônica, essa inflamação está no seu sangue, e a partir do momento em que ela está no seu sangue, ela está em todos os lugares. O sangue que irriga o seu pé, irriga o seu coração, irriga o seu cérebro, irriga o seu braço, irriga a sua perna. O sangue ele vai circular pelo seu corpo inteiro. Então, quando você tem uma inflamação sistêmica, essa inflamação está espalhada pelo seu corpo. Todo o organismo será afetado. Agora, entende isso aqui comigo, ó. Neuroreceptores inflamados e disfuncionais, desequilíbrio hormonal, dificuldade em absorver nutrientes, dificuldade em ressintetizar tecido, tudo isso vai acontecer quando você tem uma inflamação crônica instalada, crônica e sistêmica. Tudo isso aqui vai acontecer. Você vai fazer com que o seu organismo vire uma bagunça. Vai estar tudo bagunçado. E aí você entende porque que antes
Aquela dietinha que você fazia durante a semana, só comer menos, já funcionava. Só que agora não funciona mais, porque não é a idade que você tem. Entendeu? Não é a sua idade, é isso aqui, ó. Seu organismo já está assim, ó. Já está totalmente bagunçado, já está uma desordem danada. Ele não consegue mais dar conta, ele não consegue mais metabolizar. Seu metabolismo já está lento. Inflamação. Isso aqui é muito importante. Por quê? Existe uma área da literatura que defende que todas as doenças que existem no mundo, são mais de 12 mil doenças catalogadas, provém da inflamação. É como se a inflamação fosse fosse o primeiro desequilíbrio para gerar qualquer outra coisa. A partir do momento em que você controla essa inflamação, você vai evitar qualquer tipo de problema no seu corpo. Então eu vou ler aqui o que o médico Mário Lopes falou. A inflamação crônica descontrola todas as funções do organismo, descontrola tudo no seu corpo e desencadeia todo tipo de doenças, como câncer, alergia, asma, condições autoimunes e assim vai. Tá? Ele é presidente da Sociedade Espanhola de Imunologia e ele defende essa tese. Muito bem. Quais são os sintomas da resistência insulínica? Vamos ver se você se encaixa em algum deles. Frequente vontade de urinar, você toda hora quer ir ao banheiro. Fadiga, cansaço, depois do almoço fica aquela moleza, para levantar de manhã não consegue. Vive se arrastando. A pele oleosa, só existe um tipo de pele anormal. Se você tem qualquer alteração na sua pele, já é um sintoma. Se tem acne, se tem mancha, se a pele está oleosa, se a pele está seca, é o seu corpo excretando. A pele é um órgão excretor. Quando nossos órgãos já não estão dando conta de detoxificar o seu corpo, de purificar, de limpar, sobra para a pele, porque tem que sair do seu organismo de alguma forma. E vai sair por aqui. Tá? Apetite por doces, quem aí? Vontade incontrolável de comer doce, todo dia precisa comer doce, não consegue segurar o desejo. Sede ou fome constantemente. Você sabe que a via de percepção da fome e da sede no nosso cérebro ela é muito próxima uma da outra. Então, frequentemente você tem vontade de comer porque você está com sede. Você está desidratado da vontade de comer, mas na verdade era a água que você precisava beber. Então, aqui, ó. Dificuldade em emagrecer, você faz dieta, todas as dietas que existem, mas não consegue emagrecer. Por que você não consegue emagrecer? Porque está uma desordem danada no seu organismo. Não é mais agora contagem de calorias, comer um pouquinho menos, que vai resolver isso tudo aqui não. Ó, candidíase de repetição, tá sempre com candidíase, resistência insulínica, sono constante, fadiga, desequilíbrio hormonal. Você vai ver que todo o seu hormônio, ele vai estar, todas as suas funções hormonais, elas vão estar desequilibradas. Diabetes, fome excessiva, desejo por doces e carboidratos. Ah, Joana, não tenho vontade nenhuma de comer doce. Meu problema não é doce. O meu problema é o salgado. O meu problema é a pizza, é o hambúrguer, é o pão. Mas é a mesma coisa. O doce e o carboidrato, o açúcar e o carboidrato, eles vão se transformar na mesma coisa, glicose. O seu corpo está sedento por glicose. Mas qual é a fonte dessa glicose? Pode ser o pão, mas pode ser o bolo. Entendeu? Aumento de peso e gordura abdominal, aquela barriga que agarrou em você e que você não consegue perder de jeito nenhum. Provém da resistência à insulina. Acantase nígrica, isso aqui é muito comum. Essas manchas escurecidas na pele, ó. Tem outras formas dela se manifestar. Eu trouxe duas, umas verruguinhas assim, que aparecem. Essas manchas mais escurecidas aqui no pescoço, na axila, virilha. Manchas escurecidas pelo corpo também, já dá o sinal de resistência à insulina. Agora, quais são as consequências? Ah, Joana, já entendi que eu tenho resistência à insulina, que já olhei tudo, já entendi, já aprendi, e agora? O que isso pode desencadear no meu corpo? Por conta da resistência insulínica, você pode ter dores e inflamações. Sabe aquela dor que você tem que nada resolve? Você já procurou todos os médicos, você já procurou tudo, você já fez tudo, mas você continua com dor. Por quê? Seu corpo está inflamado. A consequência da inflamação é a dor. Você vai ter dor e inflamação constantemente. Obesidade, diabetes, SOP, esteatose hepática não alcoólica, acúmulo de gordura no fígado, fígado gorduroso, osteoartrite, artrite, reumatismo, osteoporose, câncer. Quem que alimenta o câncer? A glicose.
Arteriosclerose, trombose, hipertensão, derrame, vertigem, Alzheimer, Parkinson, enxaqueca, disfunção erétil, dislipidemia e por aí vai. Eu só trouxe alguns exemplos para você entender o quão importante é você entender sobre resistência insulínica, o quão importante é você entender sobre insulina e você conseguir melhorar isso. Você vai melhorar a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama. Essa informação aqui é uma informação de ouro, de ouro. Compartilhe esse vídeo, porque as pessoas precisam saber disso aqui para conseguir decidir melhor o que fazer no seu dia a dia, ter escolhas melhores, escolhas mais saudáveis. É assim que você escolhe viver a sua vida? É isso aqui que você quer ter na sua vida? É assim que você quer viver? Desse jeito aqui? Existe uma alternativa muito melhor para você produzir, para você ter energia, para você ter vitalidade, para você envelhecer bem, envelhecer produzindo, envelhecer viajando, curtindo sua família, seus netos, seus filhos. Tem uma alternativa muito melhor para você do que acabar assim, ó, do que viver desse jeito. Isso aqui é muito sofrimento, você não acha? Viver assim é muito doloroso. Não é a quantidade de comida que interessa, é a qualidade. Aí agora eu vou te falar isso. Por que eu comecei dizendo isso? Não é o quanto que você está comendo, não. É a qualidade desse alimento. Vira essa chave. Todas as vezes que você for se alimentar, você tem que ver o que esse alimento tem de bom para mim. O que ele faz de bom, o que ele faz de ruim. Agora eu vou decidir se eu vou comer ou não. E conseguir escolher, saber dizer não, isso aqui eu não vou comer porque isso aqui não me faz bem. Pronto. Você precisa ter essa escolha. Você precisa conseguir fazer isso. Você é dona da sua vida. Ou são seus desejos? Quem é que manda na sua vida? É você, os seus objetivos ou os desejos que você tem? Quem é que comanda aí? Vamos lá. Falei para você que daria 3 dicas importantes, valiosas, para você conseguir reverter e começar a controlar essa resistência insulínica, diminuindo a insulina no seu organismo. Mas antes de te dar as 3 dicas, eu vou te dar um bônus. Aliás, um bônus não, é o elementar. Antes das dicas, o elementar. Diminuir a ingesta de carboidratos. Você já entendeu comigo aqui todo o processo, agora ficou muito simples para você entender por que você precisa comer menos carboidratos. Ah, Joana, comer menos carboidratos é comer nada de carboidrato? Não, não estou falando isso. Não é não comer, é comer menos quantidade, decidir a fonte que você vai comer, evitar carboidratos de fonte farinácea. Trigo, todas essas farinhas, esses carboidratos vão entrar no seu corpo e vão ter um pico de glicose muito alto, liberando um monte de insulina. Diminuir a ingesta de carboidrato é o principal fator para você começar a reverter todo esse quadro de resistência insulínica que a gente acabou de estudar aqui, tá? Agora sim, agora que você entendeu que você tem que diminuir isso aqui, agora eu vou te dar as 3 dicas. Vamos lá? Primeiro, pare de beliscar. Gente, eu falo isso pro meu pai. Meu pai, ele é assim, ele belisca o tempo inteiro. Eu falo, pai, meu filho, pelo amor de Deus, o dia inteiro beliscando, toda hora vai ali, pega o negócio, você tá o dia inteiro assim, ó, libera glicose, insulina. Pare de beliscar. Hora de comer é hora de comer, é hora de parar de comer, é hora de parar de comer. Aí você vai beber água, porque não dá para fazer os dois juntos. Ou você come ou você bebe. As duas coisas juntas não dá para acontecer. Então tá aqui, ó. Pare de beliscar o tempo inteiro. Dica número 2. Inclua vinagre de maçã orgânico. O vinagre de maçã, ele é muito bom para te ajudar nesse processo aqui. Você não tem noção do valor que tem essa dica que eu estou te dando. Inclua vinagre de maçã. Você pode tomar ele antes das suas refeições, 2 colheres de vinagre de maçã antes de você almoçar, antes de você jantar. Ele vai ajudar você a diminuir aí a liberação de glicose dos alimentos. Coma sempre a proteína e a gordura primeiro. Dica número 3, coma sempre a gordura e a proteína primeiro. Você montou o seu prato está na sua frente. Ao invés de você começar comendo o arroz, comece comendo a proteína, a carne, o peixe, o frango, o ovo, a gordura, a salada que está com um azeite. Primeiro coma isso, 3, 4 garfadas, depois você passa para o resto. É o mesmo princípio do vinagre de maçã. Você vai reduzir a quantidade de insulina que vai estar liberando no seu organismo, tá? 3 dicas muito valiosas. Anota e encaminhe esse vídeo para que outras pessoas possam aprender. Agora a gente vai resumir. Não sai da aula, assiste. Por quê? Porque muitas vezes você assiste a aula, quando chega no final eu pergunto para você assim, gostou da aula? Gostei, adorei. O que você aprendeu?
Aí você fica assim, ó, não sei, não lembro, não consegue falar uma frase. Então eu vou trazer para você o que você precisa lembrar dessa aula. Quais são os pontos mais importantes que você não pode esquecer aqui. Primeiro, nosso corpo perdeu a habilidade de emagrecer como quando éramos jovens pelo acúmulo de toxinas e pelo desenvolvimento de inflamações crônicas. É por isso que agora você não consegue mais fazer uma semana de dieta e ter o resultado que você tinha quando você era jovem, que resulta em um metabolismo lento em um corpo disfuncional. É isso que está acontecendo. Número 2, nosso corpo está totalmente integrado. Podemos dividir o entendimento do nosso organismo por tríades. A primeira é adrenal, pâncreas e tireoide, que dizem, tá? Eu acredito muito nisso, que é a porta de entrada para todas as doenças. Está aqui. Quando você tem um desequilíbrio aqui, você vai abrir a premissa para qualquer doença acontecer no seu corpo. Você precisa entender a importância de você tratar isso daqui. Olha só como isso aqui é valioso. Dica não. O que a gente aprendeu. 3. A resistência insulínica é provocada principalmente pelo consumo excessivo de carboidratos. De tanto carboidrato que você comeu, de tanta glicose que você tem no seu corpo, vai liberando insulina desenfreadamente até a hora que seu pâncreas não aguenta mais. A insulina é um hormônio, vai errado aqui, um hormônio extremamente inflamatório. O pessoal que treina pesado, eles gostam da insulina. Aí tudo bem. A pessoa que treina 6 horas por dia, 7 horas por dia, vai precisar ter uma ingesta diferente de carboidrato, porque precisa da insulina, que a insulina é um hormônio anabólico. Mas o caso da gente, que treina 3 vezes por semana, 1 horinha, ou todo dia, 1 horinha, passa o resto do dia praticamente sentado, que não depende de corpo para poder ganhar dinheiro, que não depende do corpo de fazer exercício, que não é atleta, nada de... Nós mortais, meros mortais, tá? Precisamos controlar em muita quantidade de insulina. Quando em excesso, quando a insulina é um hormônio extremamente inflamatório quando ela está em excesso, o que leva o nosso corpo a desenvolver inflamações crônicas. Você já viu comigo aqui o malefício. 4. Os exames sanguíneos são importantes, mas precisam ser avaliados em conjunto. Você viu ali, uma coisa isolada é uma coisa, ela, dentro de um contexto, significa outra coisa. Hemoglobina glicada, glicemia, insulina e índice Roma são os exames mais importantes para você entender esse processo. 5. Inflamação crônica é a porta de entrada para a maioria das doenças existentes. Pois aqui você tem algo extremamente valioso. 6. Três abordagens significativas para a redução do hormônio insulina. Primeiro, diminuir a ingesta de carboidrato. Isso aqui nem entra como uma dica, não. Isso aqui é situação básica para você conseguir ter algum tipo de resultado aí. Então, não beliscar, ter hora para comer, fazer 3, 4 refeições ao dia, vinagre de maçã orgânico antes das suas refeições, 2 colheres, comer a proteína e a gordura primeiro, antes de você terminar o seu prato. Um corpo saudável é um corpo em silêncio. Se o seu corpo está te dando sinais, escute. Ele está se comunicando com você. Ele está falando com você. Se a sua menstruação não está regulada, se você tem dor de cabeça, se você tem queda de cabelo, se você tem um cansaço extremo, se você acorda de manhã e fala, meu Deus, preciso de um guindaste para me levantar daqui. Tudo isso são sinais que o seu corpo está te dando de que algo está errado. Olhe para isso. Não negligencie isso. Porque uma hora o balde vai encher e pode ser tarde demais. Tá aqui, esse aqui é o meu canal, La Parola. Se inscreve para você receber as notificações, para você ter acesso aos vídeos assim que eles forem postados. E aqui, Joana Parola lá no Instagram, me segue para você acompanhar a minha rotina. Até a próxima!